dar início, então, ao próximo painel. Não esqueçam de colocar os fones para que possam ter acesso aos conteúdos dos painéis e das palestras. Painel de infraestrutura, impactos na movimentação de cargas pelo Porto de Santos. Para isso, convido ao palco Anderson Pomini, presidente da Autoridade Portuária de Santos. Senhor Eduardo Neri Machado Filho, diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, ANTAQ. Elber Alves Justo, diretor-presidente da MSC do Brasil e vice-presidente da Associação Comercial de Santos. Ronald Moraes, gerente administrativo de exportação da Cochupé. Alex Ávila, secretário nacional de Portos. E para mediar este painel, convido ao palco Mauro Samarco, presidente da Associação Comercial de Santos e presidente do Conselho do Instituto Brasileiro de Infraestrutura. Peço a todos que coloquem os fones para a gente iniciar, então, o conteúdo do painel. Alô, alô? Todo mundo ouvindo aí? Ok? Boa tarde. Agradecer aqui a presença do nosso secretário nacional de Portos, Alex Ávila, que gentilmente se deslocou direto do aeroporto para cá, para o evento, acabou de chegar. Da mesma forma, o diretor-geral da ANTAQ, Eduardo Neri, que se disponibilizou dentro da agenda, conseguiu estar aqui numa viagem de um dia só de Brasília até Santos. A gente sabe a logística que existe, né, de sair de Brasília até aqui. Então, agradeço muito a vocês dois. É muito importante a presença do Ministério dos Portos e também da ANTAQ nesse painel para discutir as questões da logística geral, né, do nosso porto, em especial hoje aqui sobre o café. Anderson Pomini, presidente da Autoridade Portuária de Santos, nosso grande presidente, fazendo um grande trabalho na gestão aqui frente ao nosso porto. Obrigado também por sua presença. E os nossos representantes aqui, não só da Associação Comercial de Santos, associação, uma entidade plural, que consegue abranger aí diversos segmentos. Nós temos o nosso vice-presidente, Elber Alves Justo, aqui também como presidente da MSC do Brasil, para falar sobre a visão do transportador marítimo na logística do embarque dos cafés aqui através do nosso porto. Ronald Moraes, diretor da Cochupé, aqui também como coordenador da nossa Câmara de Exportadores de Café, a maior Câmara da Associação Comercial de Santos, aqui representando, então, toda a cadeia do café nesse importante debate. Eu vou pedir para todos que a gente possa, então, se sentar. Uma breve introdução sobre o nosso assunto. Tivemos a oportunidade hoje de acompanhar a apresentação do Ricardo Amorim, panorama econômico do Brasil e do mundo, sabido por todos, né, o quanto que o agro brasileiro tem crescido, então batendo recordes, né, de volumes de produção e de exportação, e a infraestrutura requer investimentos elevados. Algumas obras têm um tempo longo, né, para implantação, leva em tempo, então, para você conseguir atender a demanda, e o volume da exportação, da produção, tem crescido em dados muito superiores ao que a gente consegue avançar nas questões de infraestrutura, e isso
pós-pandemia, com todo o fenômeno que aconteceu, a gente tem verificado uma dificuldade maior na movimentação. A gente está, principalmente aqui, quem está no dia a dia, não só da operação, mas mesmo quem vive na cidade, consegue perceber o quanto que nós estamos aqui acima do limite da nossa capacidade. Como Associação Comercial de Santos, na emissão do certificado de origem, esses dados a gente já consegue ir mais a fundo, já consegue perceber a perda de embarques, a fuga de carga para outros portos. Eu acho que é isso que a gente quer discutir aqui hoje. Parceria, poder público, setor privado, o setor também organizado através da Associação Comercial de Santos, para juntos encontrarmos os caminhos para poder ter Santos sempre como a principal rota do comércio exterior brasileiro e da exportação do café. Para dar início, então, às apresentações, eu convido Ronald Moraes para fazer a explanação, mostrar a visão do embarcador no embarque de contêineres no Porto de Santos. Bom, boa tarde a todos. Mauro, obrigado pelo convite, até mesmo conversar um pouco sobre o assunto, né? Tão importante para todos nós, principalmente que estão aqui presentes. Todos são exportadores de café e passam pelo cenário que nós estamos vivendo atualmente. Eu preparei uma apresentação para exemplificar, né, o que nós temos na prática e o que está acontecendo. Vamos aqui mudar. Bom, então, essa imagem é o cenário atual, né? O Porto de Santos realmente é um porto do café, sempre foi, né? Mais de 300 anos, as operações que acontecem aqui desde o início, mas atualmente a gente sente que está acontecendo algo. Então, por exemplo, em 2023, o Complexo Santista, né, ele foi responsável por 71% das exportações de café brasileiras. E isso equivale a 83 mil TEUs. Não é? Mas esse tópico é muito importante, mas eu vou mencionar ele no final da apresentação. E aí nós vamos conversando um pouquinho depois. O que está acontecendo atualmente? O Secafé fez um trabalho junto com a empresa LOX, trazendo o cenário atual, que são as alterações de schedule dos navios, não é? Então, esse tópico também é de extrema importância desde que ele começou a ser acompanhado, porque até então nós sabíamos, mas não tínhamos dados concretos do que estava acontecendo no cenário. Então, nós vemos ali no mapa, desde julho de 2023, um crescimento contínuo dessas alterações. E isso acaba impactando muito o nosso cenário. Por quê? Chegando ali em abril de 2024, nós temos 80% de navios que houveram alterações. O que isso significa para nós? De cada 100 navios que operam com container para o café, que atracam no Porto de Santos, 80 deles tiveram alterações significativas. Mas que tipo de alterações são essas, não é? Então, eu levantei ali embaixo 2 tópicos, olha, alguns períodos. Então, nós, com esse levantamento feito, entendemos que chega de 12 e o máximo até 30 dias. Um único navio que tinha um agendamento programado, e devido a algum cenário ou algo que venha a acontecer, ele atrasou 30 dias. Então, mas o exportador, ele tem todo o preparo e o cuidado para com que esse processo cumpra-se, né? Chegue a tempo ao Porto de Santos. Então, sempre os últimos 3 meses ali mostram praticamente 80%, mas em janeiro, no começo do ano, há 85% desses atrasos. Vamos para a próxima imagem. Esse é o cenário que o exportador hoje realiza, até para a gente entender bem o ponto e como funciona a operação, não é? Então, o cenário é simples. Depois que nós temos o booking para poder fazer esse embarque de café, nós já temos os prazos. Então, quando chega próximo ao prazo atual, que esse navio tem o dado atual, o exportador, de acordo com o seu free time, não é? 10 dias, 7 dias, seja qual for, com o armador que ele estiver operando, ele vai retirar esse container para fazer a operação. Depois, por intermédio de transporte rodoviário, ele vai direcionar esse caminhão para a sua planta de estufagem, um armazém, né? No caso, onde ele vai, com esse container, ele vai ser acondicionado com a carga, ele vai fazer todo o procedimento que ele consiga descer essa carga para o Porto de Santos. Nesse momento é que surge a pergunta, para onde levar esse container? A ideia seria diretamente para o terminal de atracação,
terminal portuário, onde o navio irá atracar. E assim essa carga consiga entrar de forma mais suave. E assim conclua essa operação de transporte de carga até o Porto de Santos. Porém, naquele momento onde tem o ponto de interrogação, ainda é avaliado novamente o status desse navio, né? E, consecutivamente, do terminal portuário. E, muitas vezes, esse gate do terminal portuário que iria receber esse container, ele fechou. Aí, o transportador, junto com o exportador, tem que decidir o que fazer. Eu coloquei 2 exemplos a seguir. Então, seria um pátio regulador, um REDEX, não é? Que essa carga ficaria aguardando, ou um cenário talvez pior, que é a carga sob rodas. Então, ela ficaria presa nesse caminhão. Por quê? Em algumas modalidades, principalmente na modalidade aduaneira, no interior, isso é um ponto importante para aliviar o trabalho que temos aqui no Porto de Santos, na questão de inspeções aduaneiras. Então, se for utilizado a modalidade de REDEX no interior, que nós temos alguns REDEX e também o EAD, lá em Varginha, que é um porto seco. Então, ambos entendem que seriam porto seco, né? Qualquer inspeção aduaneira seria feita na origem, aliviando essa atividade aqui no Porto de Santos, que já é sobrecarregada atualmente. Mas, se ele não consegue entregar no terminal portuário, seja porque o gate fechou ou porque o terminal esteja sobrecarregado, ele não pode desvincular essa unidade, container, caminhão e motorista. Então, ele acaba ficando preso. E aí a transportadora, por si, vai cobrar esse custo, mas o pior, o caminhão precisa ser utilizado. Então, ela está prendendo um processo logístico que seria acompanhado um próximo embarque do próprio cliente ou de outro. Bom, e o que isso gera de impacto? Vamos conversar um pouquinho. Aí eu peço até que o presidente Pomini me corrija se eu estiver errado. O Porto de Santos hoje, de acordo com dados, são mais de 10 mil caminhões dias, né, que entram e saem do porto com as operações logísticas. Quando um caminhão desse desce com a carga que deveria ser entregue no terminal portuário, ele tem que ser entregue em um outro lugar. Então, esse caminhão, que teria uma rota final, aliviando todo esse caos logístico, ele vai para uma retroárea. Então, ele é descarregado e aí depois um outro caminhão pega essa unidade e leva até o porto de embarque. Então, hoje falamos muito sobre ESG, essa cultura, mas numa situação como essa, existe um trabalho dobrado. Além disso, devido a esses atrasos, nós não conseguimos cumprir o contrato com o nosso cliente, né? Determinado mês de embarque, atrasos aconteceram e não consegue cumprir o prazo. Muitas vezes o cliente está esperando esse café numa linha de produção industrial, né? Ele não vai conseguir receber. Se eu não consigo cumprir, eu não gero a invoice, porque eu não tenho BL. Não teve embarque, eu não tenho BL. Então eu não consigo fazer o faturamento. Não faturando acaba gerando juros, custos, porque houve um financiamento para mim comprar esse café, né? Seja de um produtor ou de uma outra empresa, para poder embarcar, casando esse prazo. Nós fizemos um levantamento, então, por mês, uma carga fica parada no Porto de Santos, por mês, um mês só, $377, que é pago para esses juros, né? E, além disso, a armazenagem e o pré-stack num terminal portuário. Aí eu coloquei uma estimativa de R$2.000 a cada 10 dias por container. Aí talvez surja a pergunta, mas qual a incidência disso, né? Quantos containers acontecem em situações como essa? Conversando com alguns colegas transportadoras, são as empresas de transporte, chegamos a um número de quase 40% desses lotes que deveriam ser entregues direto no terminal portuário. Não foi possível devido a esse cenário que estamos conversando. Bom, para finalizar, levantamos os últimos 10 anos, não é, de como funciona a exportação no Porto de Santos. Então, ele trabalhou mais ou menos que linear, entre 80%, 79%, mais ou menos por esses dados até 2022, 80% lá. Em 2023, o Porto de Santos teve 71% das exportações, ou seja, já caiu 10%. Né? E nós vemos outros portos crescendo, por exemplo, os portos fluminenses lá, né? Rio de Janeiro, capital, como também Itaguaí. Aí eu já deixo uma primeira pergunta aqui, né, para todos. Quanto mais o Porto de Santos vai perder devido a esse cenário que nós estamos acompanhando, né? Tanto seja pelos schedules ou talvez pelo volume exportado atualmente. É isso. Obrigado, Mauro.
Obrigado, Ronald. Nós vamos fazer a sequência dos debates e depois eu volto com você, já iniciando pela sua pergunta. Elber, por favor, vamos ouvir a visão do transportador marítimo nos tempos atuais aqui em Santos. Bom, boa tarde a todos. Como o Mauro já me apresentou, sou diretor-presidente da MSC, mas além disso eu sou diretor-presidente também do Centronave, que é a associação que congrega os armadores de longo curso. Então vou fazer uma apresentação que na verdade foi feita pelo Centronave para falar do problema de infraestrutura do comércio exterior brasileiro. Eu vou tentar dar uma ênfase a Santos. Queria agradecer a presença de outros armadores que estão aqui também, como CMA e Maersk, que nos ajudaram bastante em poder fazer esse material de qualidade, e agradeço a presença deles. Bom, começando a falar um pouco da situação do Brasil, né? Se a gente pegar os navios, as classes de navios que operam no mundo, né, existem navios pequenos de 2.500 TEUs até navios de 24.000 TEUs. O que a gente pode afirmar pela capacidade que a gente pode operar hoje no Brasil é que o Brasil hoje está 12 anos atrasado e 4 gerações de navios. Então, navios que foram lançados em 2008, 2010, entre 2008 e 2012, né, 2010 para ser mais exato, eles estão hoje impossibilitados de atracar no Brasil. E eu vou falar um pouco sobre isso. Mas mesmo esses que podem atracar no Brasil, que são as 3 gerações anteriores, navios de 10.000, 11.000 e 14.000 TEUs, operam com muitas restrições. Operam com tanta restrição e com tanto impacto que ele sai até no jornal, sai no noticiário, na TV, porque sempre que um navio desse entra, é uma mobilização enorme, não só da autoridade portuária, da autoridade marítima, mas da cidade em si. Existem várias restrições até para travessia de balsa, então isso gera realmente um transtorno muito grande. Eu queria dar um pouco de história em relação ao quanto é difícil a gente operacionalizar um novo navio homologado no Brasil. Então, esses navios de 366, né, de 366 metros de comprimento, que são os maiores navios operados no Brasil, poucos deles vieram ainda, mas começaram a chegar. A primeira homologação para um navio desse foi em 2015, no Porto de Paranaguá. 6 anos depois, Santos foi homologado. E depois de 3 anos de Santos ser homologado, o primeiro navio chegou. Então, por que eu faço essa menção a Santos e por que eu faço esse retrospecto? A importância de Santos no comércio exterior brasileiro. Então, enquanto Santos não foi homologado, nenhum armador considerou ou pôde considerar a possibilidade de trazer um navio desse de uma forma regular. Então, não é que nada adianta outros portos estarem homologados, mas vai adiantar muito pouco se Santos também não seguir. Então, é importante que Santos esteja na vanguarda dessas homologações e seja talvez o pioneiro para poder atrair navios de grande porte. Então, em 2024, por acaso, a MSC decidiu trazer esse navio. Mas mesmo trazendo esse navio, as condições ainda permanecem extremamente limitadas e onerosas. Necessidade de levantamento hidrográfico a cada 3 meses, pela autoridade portuária, atracação somente com a maré parada, 2 práticos, como eu já mencionei, mobilização de todas as autoridades, 6 rebocadores, nas 8 primeiras manobras, comunicação para todos os terminais, manobra somente diurna e, como eu falei, na interrupção na balsa. Então, gera realmente um esforço muito grande de toda a cadeia para poder uma atracação dessa acontecer. Então, como quem é de Santos, né, quem trabalha nisso, vê navios entrando todos os dias, é impossível a gente pensar hoje em uma larga escala, uma larga quantidade de escalas desse tipo de navio hoje no Porto de Santos, sem onerar demais a nossa operação. Além disso, né, esses navios, e eu tomo os navios de 366 metros como exemplo, mas isso vale para as classes anteriores também, existe um subaproveitamento do navio. Então, uma das limitações, e não a única, mas talvez seja a mais famosa, a que mais está na mídia, é a questão do calado, é a profundidade que o navio precisa para poder operar. Então, dos 17 portos no Brasil que operam containers, apenas 6 estão homologados para o navio de 366 metros. E ali tem, acho que ficou um pouco pequeno, mas tem o calado de cada porto, né? Então,
Sepetiba, que é o porto com o melhor calado, que é 15,4, e Paranaguá, dentre os 6 homologados, é o de menor calado, com 12,3 metros. Então, mesmo os 6 portos que estão homologados para trabalhar com esses navios, nenhum deles consegue operar esse navio com a máxima, eficiência e capacidade do navio. Uma outra análise, né? Esses calados que eu disse antes, o que eles representam com condições de recebimento ou com perda de capacidade? Então, pegar Sepetiba, que é o porto mais eficiente, se a gente pensar em termos de calado. Ele perderia 4% da capacidade do navio ou operaria com 96% da capacidade do navio. Mas Sepetiba é um porto que opera menos de 0,5% do comércio exterior brasileiro. Que, vale lembrar, nós estamos falando de containers cheios de longo curso, né? De importação e exportação. Que eu não estou falando de vazio nem de cabotagem. Mas opera 0,5% do volume brasileiro. Santos, que perde 10%, perde 9% da ocupação do navio, representa quase 40%. Então, é importante a gente entender que os portos que têm, talvez, a melhor eficiência é onde a gente tem menos carga. Então, isso precisa também ser endereçado. Tentando ser um pouco mais didático, falando, né, eu peguei um navio até menor, de 11.500 teus, mas isso vale mais ou menos para todos. Um navio que tem um calado máximo de 16 metros, e podendo operar com um calado de 14,5, ele perde 150 centímetros, né, 1,5 metro. 1,5 metro representa mais ou menos 18 mil toneladas ou 1.200 containers. Então, toda vez que um navio ele sai de um porto com essa limitação, ele deixa de carregar 1.200 containers. Como a gente opera navios semanais, a grande maioria dos nossos serviços são semanais, a gente deixa de embarcar 62 mil teus por ano em um único serviço. Então, os ativos já estão, eles vêm para o Brasil, eles poderiam ser utilizados, mas não são utilizados por falta de profundidade. Um outro dado que é muito interessante, bom, os armadores eles sempre estão renovando suas frotas, eles sempre estão aumentando a frota. Então, existe uma encomenda em estaleiros muito grande. Hoje, a capacidade mundial é de mais ou menos 26 milhões de teus, e a gente tem em encomenda mais ou menos 6 milhões de teus. Então, existe aí uma corrida grande, não só em renovar, mas também em aumentar essa capacidade. O ponto de atenção aqui é que dos 6 milhões de teus que serão entregues, 4,5 milhões representam uma atenção muito grande para o Brasil. Ao passo que desses 4,5 milhões são 70% dos novos pedidos. 23% entram no Brasil com alguma restrição e 47% não entram no Brasil. Então, de toda a capacidade mundial que está para ser entregue, metade nem pode entrar no Brasil. Então, isso liga um sinal de alerta que a gente acaba ficando fora da rota dos principais navios a serem entregues. Agora, falando um pouco do gargalo em terra também, porque eu falei bastante de profundidade, de calado, mas falando um pouco da capacidade dos terminais. Esse gráfico aqui, ele fala de todos os terminais do Brasil. Então, a linha de cima é a capacidade total de todos os terminais, e a linha pontilhada é a capacidade operacional, que, de acordo com órgãos internacionais, 70% é um número ideal para operar um terminal. Então, 70% da capacidade acima disso, você já está operando fora de uma eficiência. O número mostra que, em 2023, o Brasil chegou nesse limite. Então, existem portos ociosos, existem portos extremamente ocupados, mas, na média, a gente já tem essa capacidade operacional estourada. Falando só de Santos, isso já aconteceu há alguns anos. Então, a gente vê que a capacidade total ela ainda não foi atingida, mas a operacional sim. E a gente vê que nos próximos anos, e muito em breve, talvez ano que vem, até a capacidade total também já esteja no limite. Então, isso é para demonstrar que a gente realmente não só precisa dragar o canal para que tenha navios, para ocupar melhor os navios, mas a gente precisa de retroárea também. A gente precisa de capacidade de receber esses containers para poder encher esses navios depois. Dando um pouco mais de detalhes sobre a ocupação, né? A ocupação de berços também, porque tem o que eu apresentei antes, a capacidade de armazenamento de carga, tanto para importação e exportação, mas a ocupação dos berços. Então, a gente vê aqui que
o gráfico, o quadro da direita, talvez o mais importante, foram as omissões, que é um pouco do que o Ronald estava falando, omissão, atraso, nos últimos 2 anos e em 24. Então, em 2022, a gente teve aquela quantidade de omissões, 2023 caiu um pouco, mas em 2024, só no primeiro trimestre, a gente teve já metade do que foi o ano de 2023. Então, a gente vê realmente que essa ocupação de berços, que faz com que as filas se tornem maiores, a gente já está ficando um pouco engargalado. Aquele número de 65% é a ocupação ideal de berço, e a gente pode ver que, mesmo nas médias, a gente já chegou a 65%, e nos picos a gente estourou em todos os berços de contêineres em Santos. Existe um outro número também de recomendações de entidades internacionais que, para um serviço operar, um navio operar dentro de uma eficiência, ele poderia ou deveria esperar 30%, deveria esperar para atracar 30% do tempo da operação. O menor tempo de espera nos berços em Santos foi 54%, ou seja, o dobro do que seria o ideal de ineficiência, chegando até a 97%. Então, isso mostra que, realmente, em todos os anos, a gente superou essa média de 30%, em todos os berços, a gente tem superado essa média de 30%, o que traz ineficiência para os nossos serviços. Então, tentando trazer uma conclusão para tudo que eu mostrei, né? Então, para atender o crescimento do mercado, que felizmente a gente sempre sofre essa pressão, às vezes alguns clientes me perguntam quando vai melhorar, e eu volto à pergunta, você vai exportar menos, mais ou igual? Ninguém me fala que é igual ou menos, é sempre mais. Então, eu vejo que a gente tem um problema muito sério, porque a gente precisa realmente solucionar alguns impasses. Então, retomada de leilões, promoção de investimento em terminais com capacidade de receber navios maiores e mais eficientes, maior armazenamento de carga, mantendo a alta produtividade do navio, permitindo com que os exportadores cheguem com essa carga sem onerar a cadeia logística deles, e, consequentemente, emprego de navios maiores, que aumenta a capacidade para o Brasil, e melhorando o custo-benefício dessas operações. É isso. Obrigado, Mauro. Obrigado, Elber. O objetivo das empresas é sempre ter a maior eficiência, né, e poder, obviamente, obter o máximo da receita, né, crescer o nosso faturamento, o nosso EBITDA, e o Brasil produz, nós temos carga, as empresas precisam exportar, os armadores, assim como o transportador rodoviário, com os problemas que o Ronald mencionou, precisam ter aí a fluidez para poder conseguir atender e oferecer seus serviços da melhor forma possível, né? Então, o transportador quer embarcar, acho que as omissões não são desejáveis para ninguém, inclusive, né? Acho que o Weber mostrou bem, para os armadores. E aí, passando agora, então, para a gente ouvir o poder público e caminhar depois aqui para os debates, iniciar com o nosso presidente Pomini, entender como estão aí os projetos, né, e a situação atual do Porto de Santos e o que a gente pode avançar nessa questão. Muito bom dia a todos. Boa tarde, né? Bom dia a todos os presentes. É um prazer estar aqui com vocês. Um cumprimento especial ao Carlos Santana, que já está aqui em pé e absolutamente saudável, participando conosco. Abusou das corridas nos últimos dias, né? Nós já levantamos o seu histórico aí. Cumprimentar Mauro Samarco, que preside esse evento absolutamente relevante para o Brasil, para as operações portuárias e principalmente para a exportação do café brasileiro. Ronald Moraes, coordenador da Câmara de Exportadores de Café e gerente administrativo da Cochupé. Cumprimentar Elber Justo, diretor-presidente da MSC do Brasil. Eduardo Neri, nosso diretor-geral da ANTAC, grande parceiro de toda a operação portuária, em especial do Porto de Santos. Meu secretário nacional de Portos,
Alex Ávila, secretário nacional de Portos, que neste ato representa o ministro Silvio Costa. Cumprimentar também, não poderia deixar de fazê-lo, nosso deputado, secretário, representante da Apex, Silvio Torres, querido amigo de longa data, que está aqui presente, representando nosso vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, Beto Mendes, nosso diretor de operações aqui no Porto de Santos, Elias, secretário de Assuntos Portuários aqui da cidade de Santos. Ontem, nosso presidente da Apex, ele fez uma referência muito interessante. Por onde viajamos, nós temos a impressão de que o maior produtor de café do mundo é a Colômbia, porque fazem uma boa propaganda. Estabeleceram uma boa narrativa para fomentar o seu mercado interno de um produto que eles não são os principais produtores do mundo. Então vejam o que é a boa propaganda e a narrativa. Porto de Santos, ele representa toda a boa eficiência de logística do mundo. É um dos principais equipamentos de logística do Hemisfério Sul. Do Brasil, principalmente para as operações portuárias. Ele quebra todos os recordes, todos os meses. Por exemplo, ontem eu destaquei aqui que, se compararmos com o mesmo período do ano passado, nós tivemos um crescimento na safra de café de mais de 60%. A cada 10 xícaras de café que são consumidas no mundo, 4 são produzidas no Brasil e passam aqui pelo Porto de Santos. Suco de laranja, a cada 10 copos, 8 pelo Porto de Santos. E assim por diante. Eu trouxe aqui alguns números, tudo isso para destacar que, mesmo com algumas dificuldades e a necessidade de investimento, o Porto de Santos ele exerce um papel absolutamente relevante para a importação e a exportação brasileira. Corresponde a 30% da corrente comercial. Arrecadamos 200 bilhões de reais para o país no ano passado. Então, é um equipamento de infraestrutura absolutamente essencial. Mas é claro que nós podemos muito mais. E encontros como estes, Samarco, com esse debate qualificado, com a presença do mercado, com a presença dos produtores, do privado, dos armadores, com o setor público, é absolutamente essencial para que juntos a gente possa aprimorar esse grande equipamento de logística que é o Porto de Santos. Então nós trouxemos alguns números, estamos conectados com 200 países, 600 locais de destino, cerca de 65 navios estão atracados aqui, outros 60 navios estão na área de fundeio. E a depender da ótica, da narrativa, como eu me referi no início, esses dados são divulgados de forma negativa. O porto não funciona porque os navios ficam esperando, a infraestrutura é inadequada. Eu inverteria. O porto é muito bom, por isso que tem tanta concorrência, é como se fosse um shopping, onde tem vários veículos tentando estacionar para usufruir das suas lojas. Mas é claro que a gente pode e deve fazer muito mais. Primeiro, a gente tem que superar a nossa confusão da política. Nós ficamos nos últimos 5 anos discutindo o modelo de gestão. Se é privado, se é público. E tem razão. Todas as reclamações do setor privado. Porque nesses 5 anos, nós investimos, deputado Silvio, 70 milhões de reais. Ou seja, é um número muito pequeno, perto da grandeza do Porto de Santos e perto dos investimentos que são feitos pelo setor privado em especial. Nos próximos 5 anos, nós investiremos, o ministro Silvio Costa esteve aqui e anunciou 10 bilhões de reais, só com recursos públicos, para recuperarmos essa discussão de 5 anos passados, que, sinceramente, não gerou nenhuma vantagem para o setor privado, para as operações ou para o Porto de Santos. Então, nós precisamos recuperar o tempo perdido. Nós precisamos fomentar o potencial
dessa máquina que é o Porto de Santos, que é gigantesco. Então, a presença aqui do presidente da ANTAC, do secretário nacional, do Porto, dos privados e dos senhores, que são produtores, exportadores, é absolutamente essencial, justamente para que a gente possa entender quais são os problemas e enfrentá-los. Como eu disse, alguns números de destaque do Porto de Santos. Nós poderíamos estar numa qualificação muito melhor. Nós somos o 40º do mundo. Lembrando que os 10 primeiros são chineses. Então, nós certamente não ocuparemos essa posição dentre os chineses tão cedo por centenas de razões que são conhecidas. Quais são os produtos que utilizam a nossa infraestrutura portuária? Nós trouxemos aqui esse market share por produto, ou seja, 80% do café que é produzido no Brasil passa pelo Porto de Santos. Milho 43%, soja 26%, carne bovina 71%, suco de laranja 90%, algodão quase 100%. 2023 nós transportamos 174 milhões de reais, se arredondarmos o número. E vejam só, o Elber tocou num assunto absolutamente relevante, que são os acessos. Há 80 anos atrás, nós construímos a Anchieta, que é uma pista adequada para o tráfego de caminhões, movimentação de cargas. Quando nós construímos esta pista, nós transportávamos 4 milhões de toneladas por ano. A mesma pista, nós transportamos o ano passado 174 milhões de toneladas. Então, por óbvio que a gente tem vários gargalos que precisam ser resolvidos. A nossa infraestrutura, ela está um passo atrás da boa capacidade de produção, importação e exportação. Então, nós precisamos inovarmos na nossa gestão pública, para que a gestão pública atenda o crescimento de mercado, principalmente para o agro, que cresce cerca de 20% ao ano, e o Porto deverá atender principalmente esse crescimento, mas em conjunto com as vias de acesso, principalmente os nossos modais. 30% de tudo que nós transportamos até o Porto, ou do Porto para o interior do país, utiliza o modal ferroviário. 60% o modal rodoviário, 10% dutos. Nos países que investiram em infraestrutura, essa percentagem entre linha férrea e rodovia geralmente é invertida. Mas a gente tem que correr atrás. Como eu disse, 173 milhões de toneladas no ano de 23. As notícias chegam. Tudo o que acontece na área portuária, se um caminhão para a Anchieta ou a Imigrantes, esse porto aqui dá trabalho. Tudo que acontece na retroárea também é computada para a infraestrutura portuária. Então, os caminhões que param na cidade de Cubatão, centenas de pátios, é este porto gerando transtorno. É claro, porque quando a gente cuida da gestão pública, é preciso que o gestor ele tenha um olhar para o todo, para todos os produtos e entre o conflito gerado com a logística e os moradores, que é um problema dos caminhões. O Ronald fez referência aos mais de 10 mil caminhões que chegam todos os dias à margem direita. Hoje são 15 mil caminhões, dos quais 4 circulam 45 quilômetros para armazenar os produtos à margem esquerda, Guarujá, gerando, obviamente, o conflito entre moradores e logística. O Porto tem que resolver essa questão. Não só olhando para a logística, mas para a saúde desses profissionais caminhoneiros, as pessoas que residem nesses locais onde os caminhoneiros estacionam, e mais, para resolver problema como este. O café é absolutamente importante para o Brasil, para o Porto de Santos e principalmente para o mundo também. Mas a percentagem que representa o café na balança comercial, talvez não se apresente de forma atrativa para as operações portuárias, para os armadores, por exemplo. Então a notícia é: Porto de Santos
trabalha com atraso em razão da ausência de infraestrutura. Muito bem, nós convocamos então os setores para entender o que estava acontecendo. E veja, nós estamos há um ano frente a essa direção portuária. Se tem algo que a gente tem feito, é promover o diálogo, principalmente com o privado. Porque quem conhece de verdade das operações são os privados, que trazem esses números e as boas soluções, porque geralmente essas operações são internacionais. Então essas boas experiências que são empregadas por esses operadores e trazidas para o Porto de Santos precisam ser aproveitadas. E nessas primeiras reuniões que nós fizemos, algumas demandas foram destacadas. Primeiro, alterações nas frequências dos navios, que já foi mencionada pelo Ronald. Problema de uso do gate, o tempo do gate, né, e algumas consequências que foram destacadas. Nós trouxemos também, Ronald, aqui uma linha da logística, né, parecida com a sua. E identificamos alguns gargalos. Então, exportador, transportador de longo curso, terminal Redex. Primeiro gargalo, veja lá, falta de assertividade na chegada do navio. E aí continua, né? Segundo gargalo, limite operacional das vias concorrência com outras cargas. Terceiro, limite operacional dos terminais portuários. Percebam que se eu resolvesse a infraestrutura do porto, esse problema continuaria. Daí a necessidade do bom diálogo e da articulação com todos, porque é um problema que está relacionado ao baixo custo agregado da carga, que muitas vezes não desperta o interesse que outras cargas despertam para os operadores e para os armadores em geral. Daí, inclusive, um outro argumento do porquê que o porto tem que ser público. Porque a gestão pública, ela tem por objetivo justamente calibrar os interesses entre os grandes operadores, que movimentam bilhões de reais, os médios e os pequenos. Eu costumo dizer, Nery, se o porto fosse privado, ele, obviamente, poderia se dirigir por aquele commodities em especial que possa valorizar as ações na Bolsa. Ao final da tarde, ele convocaria a sua diretoria e diria o seguinte: olha, o soja é o mais lucrativo. Então, a partir de hoje, todas as operações deverão centralizar os seus esforços para a importação, para a exportação, melhor dizendo, do soja. O que nós faríamos com os produtores de café, celulose, suco de laranja? Então, a função da gestão pública portuária é justamente calibrar os interesses do mercado. Por isso, da importância de nos debruçarmos sobre essas questões, todos para encontrarmos as boas soluções. O problema está posto. Agora, para concluir, eu me referi a um investimento de 10 bilhões de reais nos próximos 5 anos. Quais são as principais obras? Acessos, aquelas que foram destacadas pelo Elber. Acesso pela perimetral margem direita, é preciso que o Porto, o Estado, a Prefeitura resolva o gargalo do bairro do Alemoa. Margem esquerda, nós construiremos uma pista com 3 quilômetros, que hoje conta com 700 metros, uma rua do adubo com características de bairro residencial que é utilizada pelos 4.000 caminhões que circulam os 45 quilômetros. Nós publicaremos este ano o início do aprofundamento do canal, com a derrocagem das pedras, 33, 34 pedras no nosso canal. Ano que vem, aprofundamento para 16. Ainda no ano que vem, teremos uma reunião agora às 16, contrato de 25 anos para aprofundamento do canal para 17 e manutenção por 25 anos do canal de 17. Então, essas obras são prioritárias, ao lado da maior obra do governo federal, que é a obra do túnel Santos-Guarujá. Então, 10 bilhões de reais. Se eu somar os investimentos obrigatórios previstos em contratos, que foram impostos aos privados para os próximos 5 anos, nós chegaremos ao investimento nos próximos 5 anos de 22 bilhões de reais. Nunca antes na história do Porto nós tivemos, em um curto espaço de tempo, tamanho investimento para atender
esta reclamação que é legítima do mercado. Ou seja, o Porto de Santos deverá expandir a sua capacidade de movimentação, deverá contar com novos berços, deverá contar com infraestrutura adequada para acompanhar o crescimento de todo o nosso agro, em especial do café. Muito obrigado, gente. Obrigado, presidente Paulini. E o Porto de Santos, a gente vive realmente um momento especial, né, de diálogo na relação Porto-Cidade. Temos muitos desafios, presidente, sabemos, né? E eu acho que a gente aproveita essa maré positiva que temos de interlocução entre as instituições. Falamos disso no almoço com o diretor da ANTAC, Eduardo Neri, de quanto hoje a interlocução com o Ministério, com a ANTAC, com a autoridade portuária, gera essa oportunidade que temos aqui, então, de estar discutindo os desafios e buscando as soluções. Doutor Eduardo Neri, gostaríamos de ouvir a visão da ANTAC, o que podemos trabalhar juntos para avançar, questões regulatórias, o trabalho que o senhor tem feito também para melhorar até o sistema, né, de gestão, de funcionamento, para agilizar os processos dentro da agência. Por favor, a palavra é sua. Bom, boa tarde. Eu acho que todos conseguem aqui ouvir, né? Primeiro, agradecer o convite da Associação Comercial de Santos, né, na figura do presidente, o Mauro Samarco, a quem eu quero cumprimentar todos os participantes desse painel aqui de alto nível e o público aqui que nos acompanha. Tem algumas questões aqui. Primeiro eu não vim, na verdade, preparado aqui para fazer uma apresentação tão bem estruturada como os painelistas aqui que me antecederam, e talvez por ficar constrangido, eu falei, não, vou colocar aqui alguns slides, e a organização se cuidou de maneira muito eficiente aqui de colocar. Então, eu tenho poucos slides aqui só para ilustrar alguns números, então, para não criar expectativa, eu começo só apresentando um pouco da movimentação também, que já foi dita aqui pelo Ronald também, só que ele falou em sacas aqui, eu vou transformar em números aqui de toneladas e que representam o que foi movimentado nos portos. Então, ao longo dos anos, né, naturalmente, o senhor sabe bem melhor do que eu, a produção de café, a safra, ela oscila. E no ano de 2023, nós tivemos ali 2 milhões cerca de 2 milhões e 500 mil toneladas sendo escoadas, que dão aquelas mais ou menos 60 milhões de sacas, né, sendo que 40% foi para exportação, né, e desses aí, mais ou menos, cerca de 1,5 milhão escoou pelo Porto de Santos. Então, a gente percebe que o ano passado foi quase que um recorde, né? E esse ano também, eu acho que eu mesmo consigo aqui passar, esse ano a gente tem um primeiro trimestre bem promissor, com quase 50% quase 55% de aumento em relação ao primeiro trimestre de 2023, muito embora o primeiro trimestre de 2023 foi um ano teve uma queda em relação aos anos anteriores. Quando a gente compara com 2022, para ter uma base um pouco mais próxima, a gente ainda tem um aumento que está na faixa de 17% de 2024 para 2022. E dentro dessa perspectiva, os portos que mais movimentaram esse volume de exportação de café, Santos, naturalmente, né, como já foi dito aqui, lidera quase 70% desse volume, e acompanhado também, como também já foi dito aqui pelo Ronald, com destaque aqui, com o espaço que vem sendo conquistado nos últimos anos pelos portos do Rio de Janeiro, especialmente o Porto do Rio e o Porto de Itaguaí. Vitória também apresenta um destaque, sendo aí, considerando ali dentro dos estados, os que mais movimentam todo esse volume que é exportado de café. E para fazer frente a esses desafios aqui, eu acho que já foi colocado aqui do ponto de vista, primeiro, dos usuários, o que foi importante, né, os principais gargalos que foram identificados, as dores do setor, dos usuários, dos exportadores de café. O Elber trouxe aqui a visão já do provedor do serviço de transporte marítimo. E agora aqui, né, nessa ótica aqui das autoridades públicas, aqui o Pomini já trouxe aqui a visão da autoridade portuária. Tenho certeza que o Alex aqui vai contextualizar bem a questão
da expansão da capacidade e dos investimentos, e eu vou fazer aqui uma visão um pouco mais da atuação da ANTAQ. Primeiro, para explicar aqui para os presentes aqui quais seriam as competências da agência. A Agência Nacional de Transportes Aquaviários, nós temos por competência fiscalizar o setor aquaviário, que inclui tanto a infraestrutura aquaviária quanto os serviços de navegação. Nós concedemos outorgas de autorização para as empresas brasileiras de navegação, conduzimos os processos licitatórios dos arrendamentos portuários e das concessões portuárias. O poder concedente, no caso, é o Ministério dos Portos e Aeroportos, mas por meio de um trabalho integrado, conduzimos o processo licitatório. No caso do Porto de Santos, aqui especificamente, o Ministério dos Portos e Aeroportos delegou competência para que o Porto de Santos seja o poder concedente, e agora temos alguns desafios aqui, sempre de maneira integrada, atuando sempre de maneira integrada, alguns terminais, entre os quais o STS-10, que é um terminal que pode aumentar a capacidade de movimentação, que vai aumentar a capacidade de movimentação de contêineres, dentre outros, STS-8, que agora também recebemos há pouco, e que somos responsáveis pela condução do processo licitatório. E também somos responsáveis pela regulação do setor que envolve tanto a regulação tarifária de todos os portos públicos. Então, o Porto de Santos, quando ele aprova as suas tarifas, a ANTAQ, quer dizer, quando ele pratica as suas tarifas, elas são aprovadas pela ANTAQ, como a agência também ela produz normas para poder regular o setor aquaviário no sentido de trazer competitividade, melhorar o nível de serviço prestados por todos aqueles, autoridade portuária, operadores portuários, empresas de navegação. Esse é o objetivo da agência. É uma tarefa muito desafiadora, com certeza, e algumas palavras até aqui do nosso presidente Pomini também se aplicam muito à nossa regulação, como, por exemplo, a promoção do diálogo. Então, a agência reguladora, basicamente é isso. O processo de regulação é um processo, hoje em dia, muito evoluído. Desde a lei de 2019, a nova Lei Geral das Agências, para se fazer uma nova regulação, você passa por o que chamamos de análise dentro do ciclo regulatório. A gente tem que realizar primeiro uma análise de impacto regulatório. Depois dessa análise de impacto regulatório, em que são definidas quais são as melhores alternativas regulatórias e, uma vez escolhidas, depois de avaliar os seus impactos, essa análise de impacto regulatório ela é colocada em consulta pública. Depois é que é editada uma regulação, e dentro desse processo de edição de regulação ainda existe o momento de participação social, em que aí sim, o setor todo ele vai trazer esses inputs e as dores dele para a gente poder calibrar e saber se aquela escolha regulatória que está sendo feita é que vai endereçar melhor aquela situação. Aquela velha máxima que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, ela se aplica muito à regulação. Então, se muitas vezes uma regulação excessiva, ela é ruim, ela não é uma boa regulação. A regulação tem que ser na medida certa, senão ela traz efeitos colaterais que muitas vezes vão ser mais indesejáveis, vão trazer um resultado pior do que se não tivesse sido regulado, por exemplo. E para isso tudo tem essa técnica, tem uma análise de impacto regulatório. Isso é um processo que se toma tempo e é importante que ele seja um processo maduro, mas a agência ela não só exerce a sua regulação, é bom que se diga, ela não só atua por meio das regulações. Nós temos atuações, por exemplo, na época da pandemia, quando ficou muito evidente, acho que ficou mais evidente, a questão dos gargalos logísticos, os próprios transportadores marítimos foram muito questionados naquela época, porque o preço do frete marítimo saltou de $2.000 para cerca de $17.000, a gente tinha relatos, até mais, assim, é um número que eu só não ouvi falar mais de 20, abaixo de 20 eu já ouvi, vários relatos. Mas hoje em dia, o que acontece? Haviam expectativas de determinados setores, mas por que a agência ela não regula, não estabelece um teto, uma tabela, um teto de preços? Olha, isso aí a gente tem que lembrar aqui também, lembrando uma outra consideração aqui do nosso presidente Pomini, o navio que desatraca em Roterdã é o mesmo que está atracando aqui no Porto de Santos. Então, 20, 25 dias depois ele vai estar aqui. Então, a nossa regulação, ela também tem que ser
aderente às melhores práticas internacionais. Porque senão, se a gente fizer algo descolado do que é aplicado lá fora, por exemplo, estabelecer aqui um teto de preços, eu acho que no dia seguinte seria até muito interessante, né? Porque quem está ali pagaria um valor de frete maior. Mas daqui talvez a um mês, o mercado de transporte marítimo ia se recolocar e você teria uma falta de navios atendendo os usuários dos serviços marítimos. Ou seja, a gente ia ter uma consequência danosa, né? E eu aposto que a maioria dos usuários ia dizer o seguinte: não, mas eu preferia aqui pagar mais e exportar o meu serviço do que estar praticando esse preço aqui tabelado. E mais, né? Hoje, que o preço voltou para $2.000, se a agência naquela época tivesse tabelado em 6, como é que a gente vai fazer? Aí agora ia continuar pagando 6 quando o mercado ia estar praticando um preço menor? Então, assim, essas interferências, para isso que existe todo esse processo maduro, ela tem que ser feita com muita responsividade, eu diria. E é isso que a gente, então, dentro desse contexto, né, dentro daquelas atuações fora a regulação, durante a pandemia, por exemplo, um dos pontos que também chamaram muito a atenção da agência, né, dentro dessa interlocução com o mercado, e a Secafé tem sido cada vez mais, estou vendo aqui o Eduardo Heron, né, cada vez mais um parceiro da agência no sentido de estar mais presente, de estar trazendo os problemas, de estar apresentando as suas dores. Nós pudemos, por exemplo, né, também trabalhar essa questão das omissões. Então fizemos um trabalho para identificar quais eram os principais gargalos, os principais impactos das pandemias nos serviços portuários e de navegação marítima. Então, a questão da omissão ali já aparecia como um problema. E é curioso que naquela época, já na pandemia, o Porto de Santos, ele não era um problema em relação às omissões. Então, aqui, de 2020 para cá, esse quadro já tem se alterado. O Porto de Santos ele tem sido mais omitido do que no passado. Talvez o Elber possa aqui confirmar o que eu estou dizendo. Naquele momento, naquela época, o maior número de omissões eram nos portos do Paraná, por exemplo. Paranaguá era muito mais omitido. Santos não era omitido, porque Santos não vai ser o último porto, em tese, a ser omitido, né, Elber? Mas essa situação ela já vem mudando, porque o nosso cenário é dinâmico. E a busca pela expansão de capacidade ela vai ser sempre, vai estar sempre presente na nossa realidade. Então a agência ela vem, então dentro dessa busca que eu digo de aproximar a agência dos usuários, eu destaco aqui algumas iniciativas regulatórias. A agência em 2017 ela editou a chamada RN 18 da época, que ela estabelecia os direitos e deveres dos usuários. Eu considero que essa resolução foi um marco importante, porque a partir dali a gente percebeu que os usuários se fizeram mais presentes e viram de que maneira eles poderiam provocar a agência. Recentemente, nós editamos uma outra resolução, que é a Resolução 102, que ela buscou estabelecer uma matriz de responsabilização das principais problemas relacionados à sobreestadia de container. Então, a sobreestadia ela é decorrente, né, normalmente quando um embarcador, um usuário, um dono de carga, ele extrapola o free time oferecido, começa a incidir um período de sobreestadia. E muitas vezes há inúmeras controvérsias sobre quem é o responsável, sobre quem deu causa àquela despesa que está sendo cobrada. Então, muitas vezes o terminal ele se via numa situação que, olha, a sobreestadia aconteceu, eu não dei causa, eu tenho que cobrar. E identificamos que aquilo ali havia uma certa incerteza e a agência se cuidou de elaborar uma matriz de responsabilidade, ouvindo todo o setor, aprovamos uma resolução para identificar para as principais ocorrências quem seria o responsável pela causa. Com isso, a gente espera que esse tipo de controvérsia possa diminuir. Recentemente também, eu quero aqui também colocar, que eu sei que foi... Claro que a regulação muitas vezes ela é ingrata, porque nós não conseguimos agradar. Se a gente agrada só um lado, a gente tem certeza que errou. Quando desagrada os dois, a gente fala, olha, pelo menos se a gente errou, a gente errou para os dois lados, né? Agradar a todos é o melhor dos mundos, mas é uma tarefa quase muito difícil, eu diria. Mas a gente teve uma resolução recente, então, que tratou da questão do detention e da demurge, né? Então, havia uma expectativa de que a agência deveria estabelecer
um limite, ou então classificar detention in demurge como quanto à sua natureza, se de cláusula indenizatória ou de natureza compensatória. Isso tinha, de maneira objetiva, isso ia interferir e poderia estabelecer um teto no valor que seria cobrado pelo detention in demurge. Se fosse de natureza compensatória, o limite seria o frete. Mas aí tinha uma questão, né, e a nossa Superintendência de Regulação defendeu essa linha e dizia o seguinte: não, mas os lucros cessantes vão poder ser pagos desde que comprovado pelo transportador marítimo. Senhores, aqui sendo bem pragmático, como é que se comprova na prática o lucro cessantes num meio de milhares de teus ali que estão sendo movimentados? Seria na prática isso não seria cobrado. E o valor do frete marítimo hoje em dia está em $2.000. Será que isso atingiria o objetivo que era de garantir o fluxo do equipamento? Então, diante desses pontos, nós decidimos que não era o caso de regular. E foi uma decisão, lembra, eu sei que o Zé Café, o Eduardo Heron, não concordou com ela, e eu fiquei muito convicto, Heron, pelo seguinte, porque assim, porque para mim esse não era o ponto, assim, não era o ponto de estabelecer o teto. Porque toda semana, a agência, isso é bom que se diga, toda semana nós recebemos, nessa última reunião de diretoria, que foi semana passada, julgamos 6 processos sobre cobrança indevida de detention in demurge. 6 processos, Heron, só nessa última agora, 6. Nenhum deles, o cerne do problema foi dizer qual era o teto, foi classificar a natureza jurídica, se era de compensatória ou se não era. Era questões atribuindo quem deu causa ou não ao período de sobreestadia. Então, assim, e fora esses 6, nos últimos 2 anos, a agência tem julgado inúmeros, são mais de 100 processos. E desses 100 processos, eu só achei um que a parte estava atribuindo esse o problema. Então, digo assim, no universo desses de 100, estou dizendo, a gente achou que para aquele problema, aquela alternativa regulatória, ela não seria ela que endereçaria o problema. Mas a agência tem se valido de todos os esforços para tentar melhorar isso. A prova foi a Resolução 102 e não paramos por aí. Estamos com outras iniciativas, conversando inclusive com o Secafé, acionando nossas áreas, nossas superintendências, para que elas possam, junto, atacar agora a causa raiz, porque nós não podemos ficar toda semana julgando 6 processos desse tipo. Mas a gente acredita que com essa resolução 102, a gente tem agora instrumentos para trabalhar numa outra frente. Eu acredito que a melhor forma da gente começar a regular e ter uma regulação mais eficaz seria para partir, inclusive, para a resolução consensual. Resolução consensual é um passo que a agência tem estudado internamente, de ter uma governança, uma estrutura de resolução consensual em que, com mediadores certificados, e que a gente possa, de maneira muito mais ágil, adentrar nesses processos sem que eles tenham que chegar a deliberações de diretoria colegiada. Porque além de levar naturalmente um tempo, além do que os usuários e os próprios transportadores marítimos esperam, quando nem todas as decisões são a favor do usuário, claro, a agência, muitas são a favor do transportador marítimo, mas o que as partes querem é uma resolução tempestiva. E eu entendo que com a mediação e com a arbitragem regulatória, com uma estrutura bem montada, a gente vai poder dar essa resposta. Senhores, eu peço desculpa aqui se me alonguei aqui um pouco, mas eu vou encerrar, porque teriam muitos assuntos, só esse detention in demurge, a gente poderia ficar aqui 2 dias aqui discutindo, né? Mas aqui pelo público presente eu achei que eu precisava de falar um pouco sobre isso, e agora eu sei que o nosso secretário vai trazer todas as informações sobre os investimentos, sobre a expansão da capacidade, sobre o planejamento portuário. Obrigado mais uma vez, Mauro, e agradecer à Associação Comercial de Santos pelo convite e parabenizar pela organização desse evento muito bonito. Obrigado. Obrigado, doutor Eduardo Neri, mais uma vez, por sua disponibilidade de estar aqui hoje. E muito bem-vindo à visão da agência reguladora. É importante, claro, atuar ostensivamente na regulação, corrigindo distorções, mas existem soluções para poder atenuar as questões dos preços, né, dos valores aplicados,
por causa do problema do limite da capacidade atingido, um dos problemas que a gente enfrenta é o aumento do custo dos serviços, né, nos terminais em zona primária, e o que a gente discute é isso, o aumento da capacidade para poder o mercado se autorregular e corrigir essas distorções. Então é muito salutar as suas palavras e parabéns pela visão da agência. Secretário Alex Ávila, por favor, passo a palavra para ouvir a visão do Ministério dos Esportes. Boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite, Mauro Samarco, da Associação Comercial, cumprimentar nosso presidente do Porto de Santos, Dr. Pomini, Dr. Eduardo Neri, presidente da nossa agência reguladora, Elber, grande parceiro aí dos nossos portos na movimentação dos containers, e Dr. Ronald. É um prazer estar aqui nesse fórum, compartilhando aqui desse colegiado tão qualificado aqui para promover as nossas discussões. Mauro, falando como ministério e sendo o coordenador da pasta de portos do nosso ministério, do nosso ministro Silvio Costa Filho, a gente gostaria de compartilhar um pouco da nossa visão realmente, puxando um pouco o tema até de forma mais abrangente, falar um pouquinho sobre o nosso agronegócio, como o Ministério vê o nosso agronegócio, em especial, obviamente, focado nos nossos portos, né? E para isso acho que é importante a gente trazer para a discussão alguns indicadores de números para a gente fazer algumas reflexões, né? Quando a gente olha os números de 10 anos atrás, falando aí de 2013, nós tínhamos aí um período em que estávamos comemorando uma produção recorde de 208 milhões de toneladas de cereais que o Brasil produziu naquele momento. Quando a gente traz esses números para a data presente, a gente pega aí o número de 2023, nós estamos falando de um crescimento de mais de 50% na produção do nosso agronegócio, né? Então, produzimos aí em 2023 algo como 315 milhões de toneladas de cereais. E para não ser extremamente detalhista, mas traçando aí uma linha em linhas gerais, aproximadamente 50% disso é destinado à exportação, né? Aí a gente fala, obviamente, do soja, do milho, né, os farelos, café, enfim, os nossos cereais e grãos aí todos que produzimos. E o canal de escoamento para esses produtos são os nossos portos, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Quando a gente olha para o cenário de 10 anos atrás, nós, naquele momento, estávamos ainda também discutindo, por exemplo, qual seria o futuro do norte do país, norte e nordeste do país, com relação aos nossos portos, para onde cresceriam, né? E tinha, até foi um momento muito interessante do setor. Eu tive a oportunidade de, ainda no CAP lá do Porto de Paranaguá, ainda no início da carreira, mas gostava muito de acompanhar essas agendas, as discussões, né, sobre o Arco Norte, né? O Arco Norte é o futuro, não é? Aquela sempre discussão, Arco Norte com Arco Sul. E a gente pega 10 anos depois e vê que é uma realidade, né? Então, o que eu quero dizer é, a demanda veio, só no agronegócio a gente aumentou aí mais de 100 milhões de toneladas de necessidade, fora as outras cargas, né? Movimentamos aí no ano passado 1,3 bilhão, não é, doutor Neri, de cargas, né? 1,3 bilhão de cargas movimentadas. A expectativa para esse ano é a gente ter um crescimento aí na nossa projeção, algo entre 6% a 8%. Então a tendência é cada vez crescer mais. E obviamente que isso passa pela infraestrutura dos nossos portos, né? Então, voltando ao agronegócio, hoje, né, 2023, no nosso cenário atual, nós tivemos aí os nossos portos do norte e nordeste do país correspondendo à movimentação de 25% do nosso agronegócio, né? E os nossos estudos, as projeções, os setores especializados, eles nos dão conta que o nosso agronegócio terá o escoamento de até 50% do seu volume pelos portos do norte e nordeste do país até o fim dessa década, né? E realmente é o momento onde a gente tem o grande volume de áreas disponíveis para a gente poder fomentar
principalmente falando pelo que o poder público faz. Os nossos leilões, as nossas concessões, a gente tem uma vasta gama de oportunidades nos portos do norte e nordeste do país, né? Mas, obviamente, desculpem, obviamente que a gente, olhando para o que nós temos já consolidado, os nossos portos aqui do centro, sudeste e sul, né? Aí me refiro especialmente a Santos, maior porto da América Latina, nosso maior ativo portuário, né? Responsável aí pelo maior volume e os maiores valores de transação, de movimentação de cargas, tanto no agronegócio quanto no fertilizante, carga geral, enfim, é o maior porto da América Latina e é o porto mais importante do nosso país. A gente soma essa pujança dos portos, aí vem o Porto de Paranaguá, aí já no rastro aí do Pomini, sempre aí é uma briga sadia, a gente acompanha isso, é muito, muito positivo. Então tem Santos, tem Paranaguá, Rio Grande tem sua representatividade. Obviamente, nesse momento está passando aí por uma dificuldade por conta das intempéries, mas a gente vai aí promover um trabalho, com certeza a gente vai recuperar e retomar as atividades aí na plenitude dos nossos portos lá do Rio Grande do Sul. Então, nós temos na região centro-sudeste-sul do país o grande consolidado dos portos, né? Ali onde a gente tem... E o que a gente pode fazer para poder melhorar a infraestrutura desses nossos portos, né? Aí eu volto também a 10 anos atrás para traçar um panorama. Em 2013, nós tínhamos um cenário onde os navios vinham, entre eles chegarem, atracarem, fazerem suas operações, desatracar e seguir seu destino, algo como 20 dias. Era o período que os navios vinham e ficavam aqui em porto, né? Entre chegar, fundear, atracar, fazer sua operação e seguir. Hoje, 2023, essa média baixou para 7 dias. Então, o ganho de eficiência que se tem, o ganho de escala que se tem, obviamente ele se dá uma série de fatores, né? Em 10 anos, a tecnologia ela se atualiza muito, então isso obviamente reflete nos equipamentos. Nós temos aí um aspecto de elevação de nível de serviço, que é uma exigência de mercado, não tem mais como não se trabalhar pensando em performar, né? Obviamente, e pensando no modelo que a gente tem de exploração nos nossos portos, né? Onde o terreno ele é do Estado, mas o investimento e a operação ele é do privado. Obviamente que o privado ele pensa em eficiência, né? Quanto mais performar, aquilo se reverte em resultado, né? E é o grande objetivo, obviamente, das companhias. Então, a gente teve nos últimos 10 anos um grande avanço. Agora, quando a gente olha, pegar os nossos dois principais portos, né? Santos e Paranaguá. Santos e Paranaguá, nós já temos poucas áreas, né, Pomini, disponíveis para a gente fazer novos leilões e novas concessões, né? O que nós temos é justamente o que a gente vem aí trabalhando a 4 mãos, né? O Pomini aqui e a equipe, eles obteram a delegação das competências, mas é até algo interessante, e a gente acha isso muito saudável, que nós fazemos tudo a 4 mãos, né? A equipe da diretoria do Porto sempre em contato com a gente discute e alinha os assuntos de forma a sempre atender à necessidade do Porto, e isso se reverte nos trabalhos que a gente vem desenvolvendo. Então, a gente teremos sim novos leilões, novos arrendamentos nos próximos anos, iremos sim olhar, estamos e iremos atender o setor de containers. A gente está no momento onde algumas situações já estão definidas, tem a questão do líquido, o Pomini já encaminhou lá para a agência, para a ANTAC, para poder avançar com o processo. A gente está avaliando a questão dos fertilizantes, a gente está avaliando a questão dos containers. Então teremos, em alguns casos, a gente precisa obviamente aguardar que se concluam os estudos técnicos para se tomar a decisão. Pode ser que a área de containers seja mais à esquerda, seja mais à direita, seja ao centro. É um aspecto de se concluir estudos técnicos para permitir que os gestores tomem decisões. Mas dali, de certo ponto em diante, quando nós conseguirmos avançar com esses leilões, a gente vai ter de passar por um processo de pensar em requalificação, né? Repotencialização, porque na medida em que não se tem mais espaço disponível para se fazer novos leilões, novas concessões, a gente precisa otimizar
e melhorar a performance, né? Aí a gente fala de modernização de equipamentos, requalificação de ativos, enfim, ações aí que nos permitam ter ganhos, né, operacionais diretos, né? E os nossos portos consolidados, falamos de Santos, mas Paranaguá é a mesma situação, né? O Luiz Fernando lá, que é o gestor do porto, também faz um trabalho fantástico lá em Paranaguá, também está passando pela mesma situação, né? Ele já fez algumas licitações lá, tem mais algumas para fazer. Até o final desse ano tem duas, tem mais algumas aí até 2026, mas depois acabam as áreas disponíveis, né? E aí entra outra frente, né? Qual seria a outra frente? Que é o que o Dr. Nery comentou no início, que é um trabalho que é feito conjunto, que é a questão das autorizações, né? Aí nós temos os TUPs, né? Ou seja, se houver projetos de TUPs, é óbvio que a gente vem olhando para esse mercado, para esse cenário também. É um processo que é feito também a 4 mãos, né? Começa no Ministério, passa para a agência, depois volta para o Ministério, para o ministro chancelar com a assinatura dos contratos de adesão. Então, também é algo que a gente olha, que a gente vem tentando organizar, até no sentido de nós temos aí uma série de contratos emitidos e assinados, e a gente precisa agora fazer gestão e cobrar que os investimentos que foram anunciados lá atrás eles sejam efetivamente cumpridos, né? E o objetivo, obviamente, é permitir que a gente tenha ganhos aí, tanto no aspecto de melhoria e aumento da nossa infraestrutura, mas também e principalmente capacidade, né? Nossos portos, a gente precisa aumentar a capacidade dos nossos portos. E aí já indo para um encerramento, para não me delongar muito, como é que o Ministério está organizando e planejando aumentar a capacidade dos nossos portos, né? Nós vimos aí trabalhando nisso intensamente com o ministro Silvio. O ministro já fez os anúncios aí formais, foi até em março nós tivemos lá na Bolsa, na B3, fazendo a divulgação desse trabalho, mas nós teremos até o fim de 2026 35 novos leilões em todos os nossos portos. Aí nós estamos contemplando praticamente todos os nossos portos marítimos, de norte a sul do país. Teremos leilões em todas as regiões para atender os mais diversos segmentos de cargas. E obviamente que o setor mais privilegiado dentre essas 35 novas oportunidades é o setor do agronegócio, né? E aí falando de forma geral, tanto no aspecto, falando da cadeia logística total do agronegócio, a gente fala tanto na necessidade de fazer o escoamento do granel vegetal, quanto na necessidade de receber o insumo também, que é o fertilizante, né? Ou seja, a gente precisa, o Brasil, ele é um quarto maior mercado consumidor de fertilizante do mundo. Nós consumimos aí algo como entre 42 a 45 milhões de toneladas de fertilizantes por ano, e mais ou menos 80% desse volume é importação, né? Nós produzimos aí 7 a 8 milhões de toneladas por ano, todo o restante é oriundo de importação. E para a gente fazer frente a esses volumes, e obviamente, quanto mais a gente produz de cereais, maior é a nossa necessidade de importar o insumo, o fertilizante, para poder, obviamente, dar aí o tratamento necessário para o nosso solo, né? Então, nós teremos aí, ainda esse ano, 3 blocos de licitações. O primeiro seria, inclusive amanhã, seria dia 23 de maio. Nós tínhamos nesse primeiro bloco uma área do Porto de Rio Grande. Então, até em respeito ao momento que o Porto passa nesse momento, nós tomamos a decisão de adiar por alguns dias esses leilões, por um aspecto plenamente de respeito aos nossos irmãos gaúchos e obviamente que na condição que o pessoal está lá, as empresas não teriam nem condição de mobilizar a equipe para analisar o interesse, obviamente, de participar do leilão lá na região, né? Então, de comum acordo com o nosso Eduardo Nery, com a agência, nós combinamos de fazer o adiamento aí por alguns dias, mas brevemente a gente vai voltar e relançaremos aí o primeiro bloco. Provavelmente deve ser algo como julho, né, Dr. Nery, a abertura aí do primeiro bloco. E os outros 2 permanecem inalterados, né? Setembro teremos mais um bloco. A gente está trabalhando aí para no bloco de setembro
colocar talvez o maior ativo dos nossos 35 leilões, que seria uma área lá no Rio de Janeiro, um investimento aí na casa de 3 bilhões de reais para movimentação de granel minério, né? E dezembro teremos aí o nosso terceiro bloco conforme planejado. Então, a mensagem que fica aqui em nome do nosso ministro e do nosso ministério é que o Ministério vem trabalhando arduamente em conjunto com todas as autoridades portuárias. Nós temos uma preocupação em aumentar e ampliar a capacidade e infraestrutura dos nossos portos, e em especial o de Santos, né, como a gente disse no início, é o maior porto da América Latina, é o maior ativo portuário do país e, consequentemente, é o maior ativo portuário de todos nós brasileiros, né? Que o porto, apesar de ter aí uma gestão profissionalizada, obviamente ele é um ativo de todos os brasileiros. Então, Mauro, mais uma vez agradeço muito aí o tempo, né, a atenção e o convite. Um prazer estar aqui com vocês e estamos à disposição. Muito obrigado, secretário Alex Ávila. Falando já, dando sequência sobre o trabalho do Ministério, o planejamento, já puxando pela pergunta que o Ronald nos deixou aqui, a exposição que foi colocada, né, que 40% dos containers do café que vem para Santos, isso acontece com o café, acontece com todos os outros produtos que nós estamos recebendo no nosso porto. Como o senhor bem falou, Santos é o maior ativo da infraestrutura da logística do Brasil e pela nossa posição geográfica, a carga está aqui. Então, na questão do container, a gente precisa realmente ter uma atenção especial, um trabalho a respeito disso. Então, a pergunta do Ronald, que eu vou colocar quase como um pedido, né, para a gente trabalhar junto, e a associação, todos os players estão aqui para caminhar de braços juntos, né, com o governo e com a agência e a autoridade portuária para buscar soluções. E nós, para buscar uma solução rápida, a gente aqui no Porto Santos, a gente sabe que para você ter uma implantação de um terminal numa área de greenfield, tem um prazo alongado nas questões de aprovações ambientais. Isso leva um tempo muito grande, tempo que nós hoje não temos. Então, dentro do planejamento, nós sabemos que dentro do Porto de Santos, nós tínhamos o projeto anterior, até chamávamos a região ali do Sabó, da faixa de Gaza do Porto, porque você tinha vários operadores, né? Era sempre um conflito, né? E a gente sempre buscava a oportunidade de conseguir unificar aquela área e ter ali realmente um empreendimento que conseguisse atender de forma eficiente e a demanda toda que nós temos. Hoje nós temos discussões dentro do Parque Valongo, de transferência do terminal de cruzeiros para ocupar ali no Sabor ao Corte, parte daquela área. Então, é uma área onde poderia ter um terminal que seria do tamanho dos maiores terminais que nós temos aqui hoje. Ela reduz em cerca de 1/3, né? Mas ainda teríamos um grande terminal para poder atender a capacidade e num prazo de implantação muito mais rápido, né, para a gente tentar solucionar. Então, deixo uma pergunta que eu endereço para o senhor, mas deixando livre também o doutor Eduardo Nery, para o nosso presidente Pomini também, fazendo suas manifestações, de o que podemos fazer juntos para trabalhar para que tenhamos no prazo menor possível dentro do trâmite de licitação, né, para essa área poder ser colocada em concessão, para que a gente tenha implantação de um terminal na área do Saboó. E aproveitando também para... O presidente Pomini falou do acesso aquaviário, que é uma dos entraves que nós temos, a possibilidade de reduzir o tempo. O contrato prevê primeiro para 16 metros, depois para 17. Existem até discussões que 17, o ideal seria que fosse 17 operacional, né? Mas o que a gente pode fazer para já
ter o projeto direto para 17 metros, lógico que tem um tempo de trabalho para você poder fazer toda o aumento da profundidade, mas que a gente não tem essas etapas seccionadas, né? A gente já possa poder avançar diretamente para o máximo que a gente precisa. Então, eu inicio pelo senhor e deixo aberto a palavra aqui para todos, deixando também para o Elber e o Roland fazer os seus comentários quando acharem pertinente. Ok. Se você me permitir, Mauro, vou inverter. Vou começar da última para a primeira. Até para pegar um gancho no que o Pomini falou na apresentação dele. Logo mais aqui após o painel, estaremos reunidos lá na autoridade portuária, justamente para a gente fazer o que nós chamamos de kick-off do estudo da concessão do Canal de Santos, né? Estaremos lá reunidos, a ANTAC vai estar lá, nós, secretaria, a autoridade portuária. Quem está desenvolvendo a modelagem é o BNDES, né? O ponto de partida é o que nós já vimos trabalhando para o Porto de Paranaguá, que é a primeira modelagem desenhada. A gente está agora numa fase final lá junto à agência de consolidação das contribuições para poder encaminhar isso ao TCU e avançar com o processo. Aliás, queremos ainda prestigiar e tentar colocar no último bloco desse ano a concessão do canal, se nos permitir tudo correr bem, né? Mas voltando a Santos, então nós iremos hoje fazer esse kick-off. Eu diria que esse projeto de concessão dos canais é um projeto inovador, mas é algo necessário, né? E quando o Pomini fala com relação a esse escalonamento do aumento das profundidades, isso também é parte do planejamento, né? Por quê? Porque nós estamos hoje fazendo o kick-off do estudo que vai nos permitir trabalhar e avançar com a concessão do Canal de Santos, cujo objetivo é elevar a profundidade e a manutenção para 17 metros por 25 anos, certo? Durante todo o período da concessão. Nosso cronograma a gente começa o estudo esse ano, a gente tem todo o ano que vem para fazer toda a tramitação. É um processo complexo, né? Ele envolve, por exemplo, fazendo um paralelo com a audiência pública que nós fizemos para a concessão do canal do Porto Paranaguá, nós tivemos mais de 300 contribuições. Cada contribuição é analisada individualmente, onde a gente avalia a questão de se tem condição da gente acolher, justificar, responder, enfim. Às vezes você tem de voltar para a prancheta, fazer conta de novo. Então, nosso cronograma é 2026, né, Pomini? Está com esse contrato aí vigente, assinado. Daqui para 2026, nesse período, aí nós temos as iniciativas da autoridade portuária, que estão contempladas no planejamento estratégico, que foi apresentado já há algum tempo, e as ações que o Pomini vem executando junto à equipe do Porto. Então, o Porto entregará para o concessionário o canal do Porto de Santos, enfim, o Porto de Santos com um calado de 16 metros. Dali em diante, a concessão toma conta, aprofunda a 17 e faz a manutenção. Então, muito embora às vezes a gente olha no espaço-tempo pareça um pouco longo e talvez um pouco lento, mas o planejamento muito bem elaborado, a gente chegou à conclusão que é a melhor forma da gente avançar nesse sentido, né? E o objetivo é chegar em 2026 com a concessão e dali em diante, obviamente, a gente ter a tranquilidade e o conforto para os usuários e os privados e para o Estado também, que nós teremos a concessão e a gente vai ali juntamente a ANTAC, juntamente a comunidade portuária, cobrar a execução desse ativo, né? Desse contrato de concessão, e que isso permita a gente ter ali a navegabilidade com o que o Porto necessita para receber os grandes navios, né? Então, não sei se eu respondi, mas acho que é isso. Com relação ao tema dos containers, vou voltar um pouquinho na minha fala durante a explanação para reforçar alguns pontos, né? O setor de containers no Porto de Santos, ele será sim atendido. A questão nós estamos avaliando as alternativas, né? Porque como você bem pontuou, né, nós temos mais de uma alternativa na mesa. Nós temos um projeto de alguns anos atrás, que é um desenho, é uma possibilidade. Nós temos a questão da gente fazer algumas, de repente
algum alinhamento com a questão do turismo, até mesmo com quem já está trabalhando com o segmento de container na região, fazer algum ajuste. Então, a gente vai atender o segmento de container, está na nossa agenda, é o nosso objetivo, e a gente deve aí no curto prazo apresentar qual é a melhor alternativa que atende ao Porto de Santos, né? E isso vem sendo desenhado aí a 4 mãos, o Porto junto conosco lá em Brasília, lá no Ministério. Então fato é que nós temos hoje 3 ou 4 alternativas aí na mesa para a gente avaliar, e a gente está analisando para ver qual é a melhor opção que se encaixa para a gente fazer frente a esse segmento. Mas será sim atendido, e provavelmente a gente deve contemplar isso aí nos blocos de 2025, para a gente poder fazer esse leilão e atender esse segmento. Okay? Pomini, fica à vontade aí para complementar. Não, Alex, você já foi absolutamente preciso. Você sabe que eu perguntei isso há uns 10, 12 meses. Escuta, se a gente precisa aprofundar o canal, não basta só pedir para que o dragueiro ele sugue um pouco mais dos resíduos, né? Porque se ele está sugando diuturnamente ali todos os dias, é só apertar o botão e deixar sugar até chegar a 17. Mas é claro que a boa engenharia me respondeu, escuta, tem diversos impactos. Impacto no meio ambiente, impacto principalmente, por exemplo, na ponta da praia. Se o canal fica mais profundo do que a praia, então o canal vai sugar a praia. Isso impacta diretamente aqui na ponta da praia e no convívio entre cidade e operações portuárias. Mas não só, a depender também do aprofundamento do canal em alguns locais, o cais poderá desmoronar. Então, uma série de estudos são necessários que nós já contratamos, técnicos da Unicamp, técnicos da USP, para que sejam entregues relatórios que comprovem a viabilidade do aprofundamento desse canal. Nesse cronograma que o secretário se referiu. Dependesse de nós, Samarco, nós apertaríamos esse botão aí, hoje mesmo, assim como pegaríamos aqui uma pá e começaríamos esse túnel de 97 anos de debate também no mesmo dia. Mas, claro, a gente depende da boa engenharia, dos estudos e da responsabilidade, principalmente ambiental. Bom, já estouramos aqui o limite do nosso tempo. Agradecer a participação de todos e espero que tenha atendido. Lógico que são questões complexas que a gente segue trabalhando. Então, todos estão aqui à disposição, como sempre, para a gente trabalhar juntos para a solução aqui das exportações do café, que é o nosso principal objetivo aqui no dia de hoje. Seguimos então em frente com o nosso programa. Muito obrigado, boa tarde.